Irmãos, nós vamos retomar os nossos estudos sobre escatologia e a dinâmica tem sido quinta-feira aprendendo a ler os textos escatológicos, né? Aprendendo a ler especialmente Apocalipse. Então, você precisa ter essa visão de como ler o texto, de como, né, observar a forma correta de ler os textos apocalípticos. Então, é por isso que precisa da quinta-feira. E se você não pode, de maneira nenhuma, vir, você tem algum trabalho, algum estudo que coincide com a quinta-feira, eu recomendo aos irmãos, oriento que os irmãos assistam no nosso canal do YouTube as aulas. Porque na quinta-feira está sendo dada toda a base hermenêutica, está sendo ensinado como você precisa interpretar o texto a respeito dos últimos dias. E no domingo é a parte mais prática, é a teologia aprendida na quinta-feira sendo aplicada na nossa prática. Se você fica só com o domingo, você vai ficar meio perdido, porque quando alguém for falar a respeito da sua posição escatológica, você não vai ter embasamento bíblico para explicar o texto. Você sabe quais são as implicações, mas não sabe de onde tirou, não sabe o fundamento de onde você tira o seu pensamento e sua atitude. Então, eu peço aos irmãos que assistam às aulas da quinta-feira, acompanhem essas aulas, e no domingo, para quem já está aqui na escola dominical, vai ficar bem mais fácil, ok? Introdutoriamente, vimos já a perspectiva pré-milenarista, né, especialmente o pré-milenarismo dispensacionalista, foi a primeira aula. Segunda aula, semana passada, o presbítero Luciano falou sobre amilenismo. Se você perdeu essas duas aulas, elas também estão no YouTube. Eu oriento os irmãos a assistirem. E hoje nós vamos ter uma introdução muito rápida do pós-milenismo, certo? Porque nosso objetivo aqui no domingo é partir para as implicações práticas dessa posição, ok? Então, peço que vocês abram comigo Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. A partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te pedimos mais uma vez, Senhor, que o mesmo Espírito que atuou em nós e sobre nós na pregação e no culto esteja novamente conosco, Senhor Deus, agora nessa aula, capacitando-nos, Senhor, para que nós possamos compreender melhor a grande maravilha da esperança que temos em Cristo, na sua segunda vinda e também, Senhor Deus, no progresso da igreja aqui neste mundo. É o que nós te pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Normalmente, quando nós vamos estudar a respeito das expectativas, das esperanças do Evangelho, essas expectativas e esperanças, elas estão sempre pautadas na vinda de Cristo, na consumação da segunda vinda de Cristo. Então, a igreja, ela tem uma esperança futura, mas uma esperança de tempo indefinido. Porque você espera em algo que sabe que irá acontecer, que é iminente que aconteça a qualquer momento, mas parece que não há esperança presente, parece que não há uma implicação do reino de Cristo, da vitória do Cordeiro na nossa vida cotidiana. Isso se dá quando você tem uma postura pré-milenista, seja histórica ou dispensacionalista. Isso se dá quando você é amilenista,
ou seja, lembrando sempre que a ideia de milênio, né, pautada lá em Apocalipse 20, então o pré-milenismo é toda aquela visão escatológica que fala a respeito de um milênio que ainda vem e as coisas aconteceram antes desse milênio. É a perspectiva de que haverá uma grande tribulação antes da segunda vinda de Cristo e que o mundo está piorando a cada tempo até que o Senhor venha e estabeleça o seu reino. E essas, rapidamente, seria a posição pré-milenista. As coisas ruins desse mundo, elas tendem a piorar e aconteceram antes do milênio, quando Cristo vier e estabelecer o seu reino no mundo. Na posição amilenista, que vocês viram semana passada, eu acho, inclusive, que o presbítero Luciano deve ter citado que esse não é um bom nome para essa posição escatológica, porque parece que amilenismo é a negação do milênio, e não é isso. O amilenista não nega o milênio. Ele parece muito com um pós-milenista, porque ele crê que os últimos dias começaram ali em Atos 2, como o próprio Pedro nos diz, né? Ou ali pelo menos foi a expressão clara dos últimos dias, até a segunda vinda de Cristo. A milenista e pós-milenista creem exatamente nisso. Nós cremos, assim como os amilenistas, que Cristo reina, que o milênio não é literal, não são 1000 anos, até porque já se passaram 2000, mas a posição historicamente nunca creu que eram 1000 anos só de reinado de Cristo, mas é um período extenso de tempo. E a diferença é que o amilenista, ele crê, na sua grande maioria, que há uma decadência dessa história, que a história está tendendo para o fim decadente. A igreja ela se mantém firme, mas ela tende a decair, até que haverá uma grande apostasia no final, como é citado lá em Apocalipse 20. Então Jesus Cristo vem e restabelece o novo reino, ou a nova ordem, né, desse mundo, a partir do seu reino, restaurando o mundo de um dia para o outro. Ou seja, na segunda vinda, tudo muda de uma hora para outra. Sendo bem resumido, seria isso. Qual a distinção, então, de amilenismo para pós-milenismo? Até aqui nós somos iguais, até milênio não literal, reino de Cristo. Onde é que nós nos diferenciamos? É que a postura a respeito da igreja, da esperança da igreja, é completamente diferente. Quando a gente fala de pós-milenismo, geralmente as pessoas tendem a pensar assim: como é que a pessoa pode ser esperançosa com esse mundo olhando para a situação dele? Mas veja que a esperança pós-milenista não é esperança no mundo, é esperança no Deus da igreja. É por meio da igreja que o mundo vai ser impactado. Não é esperar no mundo. O mundo jaz no maligno. Não espere muita coisa do mundo. Agora, espere muito se a igreja do Senhor, estabelecida na terra, ela crescer não apenas em número, mas em influência, e isso certamente, por lógica, vai impactar no mundo. E se olharmos para a história, nós vamos ver isso. Por que eu li Gênesis 12? Não é aqui que começa o pensamento pós-milenista, lógico. Desde Gênesis 1 você pode defender o pós-milenismo. Mas o que você tem ali é uma clara promessa dada a Abraão. Veja, antes de falarmos da promessa, vocês lembram quem é Abraão antes de se encontrar com o Senhor? De onde vem a família de Abraão? Alguém sabe dizer? Ur dos Caldeus. Era uma terra onde a fidelidade ao Senhor era muito vista. Era uma terra pagã e idólatra. Era pagã e idólatra. E quando Deus foi trazer a esperança do Evangelho, Ele não trouxe a esperança para Ur dos Caldeus. Ele chamou um homem que iria pregar esse Evangelho, que iria crer nesse Evangelho, e dali ele ia abençoar todas as nações. Você deve ter percebido no texto de Gênesis 12. Volte comigo, por favor, para a leitura. Gênesis 12.
Primeiro ele diz no verso 2: Te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Primeiro ele fala sobre Israel, uma nação específica que serviria de modelo para as demais nações. Mas a promessa vem depois. Verso 3: Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa não era uma bênção específica simplesmente para Israel, mas usar Israel de modelo para alcançar as terras. Todo o mundo seria alcançado. Então, desde a promessa de Abraão, nós podemos ver uma perspectiva otimista em relação ao Evangelho, nunca pessimista. O Evangelho vai crescer, o Evangelho vai se expandir, e a influência desse Evangelho vai impactar o mundo como um todo. Todas as famílias da terra serão abençoadas pelo Evangelho que virá por meio de Abraão. Então, daqui em diante, você vai perceber isso. O Evangelho que toma Israel, ele agrega muitos de fora de Israel, muitos gentios passam a crer no Deus de Israel, a seguir a lei de Israel. É por isso que quando você lê o 4º mandamento, lembra-te do dia do Senhor, ele fala: tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva e o estrangeiro das tuas portas para dentro. Ele não está falando ali simplesmente do forasteiro, alguém vai passar um tempo, mas ele está falando certamente daqueles que abandonaram seus ídolos, assim como Abraão, e começaram a seguir a lei de Deus. Aqueles que se convertiam ao Evangelho da Antiga Aliança, eles eram guardados pelo pacto e estavam submetidos à lei do Senhor. Era uma lei completa. E o Evangelho de Israel, veja, se nós concordamos que Israel é o modelo para o mundo, então o que acontece no modelo precisa acontecer, ser replicado com muita maior amplitude naquilo que é a realidade. Em Israel, o Evangelho, ele impactava a sociedade. É por isso que você vê os costumes de Israel, das famílias de Israel, tendo ligação direta com a lei de Deus. Eles não trabalhavam no domingo por conta da lei. Ou seja, todo o comércio da terra, toda a relação social dos homens, ela se dava a partir da lei de Deus. Pense nisso. Existia uma lei, por exemplo, para o ano do jubileu. A cada 50 anos, você tinha 49 anos onde os homens compravam e vendiam, indiscriminadamente. E como é até hoje, alguém poderia ficar devendo ao outro. No 50º ano, todas as dívidas elas precisavam ser canceladas. Eram prescritas. Aí alguém diz, mas isso é injustiça. Não, eles eram irmãos. Então, se meu irmão não pôde pagar, então a dívida dele está prescrita. Porque se ele não quis pagar, ele me roubou. E se ele me roubou, ele quebrou a lei. Então, aí o tratamento é outro. Aqui nós estamos lidando com pessoas que contraíram dívidas e não puderam pagar, porque por força da própria circunstância da queda. Então, a dívida vai ser eliminada. De onde procede essa lei social, essa lei que regia Israel? Da lei de Deus. Foi Deus que disse que deveria ser assim. Então, quando a gente começa a falar sobre o pós-milenismo, outro problema que se coloca então você está defendendo, porque teonomia, que é a lei de Deus sendo aplicada à sociedade, é uma consequência inescapável do pós-milenismo. Se há uma influência continuamente maior sobre o mundo, logo as nossas leis irão ser transformadas à luz do Evangelho. Alguém disse, você está defendendo então que o mundo, do jeito que ele é hoje, ele vai se tornar um mundo com leis cristãs? Não, o mundo como é hoje, não. Seria impossível, eu concordo com você. Mas o mundo conforme Deus, sim. Conforme as promessas de Deus, eu não tenho dúvida que isso deve acontecer. E não só deve acontecer, como já está acontecendo.
Então, deixando um pouco Abraão de lado aqui, vamos pensar aqui na história somente do Novo Testamento, certo? Vamos fechar aqui nossa visão nos últimos 2000 anos. Como eram os povos do primeiro século? Os povos do primeiro século, ali, eles conheciam muito o cristianismo ou pouco o cristianismo? Óbvio que eles conheciam quase nada. É só você ler Atos 1 e Atos 2. A quantidade de discípulos que foram feitas durante todo o ministério de Cristo produziu uma reunião de 120 homens. Então, o cristianismo no primeiro século era quase nada. O paganismo é que tomava conta do primeiro século. E somente lendo o livro de Atos, como nós fizemos aqui na exposição daquele livro, nós vimos que começou com 120, foi para 3.000, de 3.000 para 5.000, de 5.000, você chega a um número incontável no final de Atos. Então o evangelho está se expandindo. Pense agora no mundo de hoje. Nós estamos aqui tratando em termos de número. O número de hoje é infinitas vezes maior do que Atos 28. Então, se o ponto for numérico, o pós-milenismo tem demonstrado provas práticas da sua fidelidade à Escritura. Agora vamos falar sobre o ponto de vista político. Será que há um impacto político do primeiro século até agora? Há uma mudança ou não há? Veja, lá no primeiro século era comum você ter reis do tipo de Nero. Quem estudou um pouquinho de história sabe que Nero não era um exemplo de homem cristão no primeiro século. Agora, quem é um imperador que tem um poder como Nero hoje e faz as atrocidades que Nero fazia? Não, nem venha pensar em Hitler, em coisa dessa circunstância, que foi um ponto isolado ali no mundo de poucos anos. Você tem um império todo que governava o mundo todo e era um homem, né, sanguinário. A gente tem, ao longo da história, além de Hitler, né, você tem a União Soviética com a loucura comunista. Você tem na Inglaterra, ali no período da Reforma, uma Maria sanguinária, mas é muito pontual. Ninguém que tenha poder sobre o mundo conhecido. Mas no primeiro século você tinha reis que estabeleciam leis a despeito de qualquer pensamento comum. Era o que passava na cabeça dele e pronto. E essa lei estabelecida valeria para todo o império. Hoje não é assim, irmãos. Olhe para a nossa nação, por mais impiedosa que ela seja, existem limites. Existem muitos limites. Se alguém faz uma injustiça, né, clara, até o povo descrente se revolta. Os descrentes têm hoje consciência política, consciência de direitos humanos, que são distorcidos, é lógico, por conta da visão distorcida de mundo que eles têm, mas você tem instituições em todo o país para defender os direitos humanos, lembrando de maneira distorcida. Mas esse fato nos faz lembrar que antes não era assim, e hoje você tem pelo menos a consciência de buscar o mínimo de civilidade. E essa palavra civilidade, ela deveria ser trocada por um processo de cristianização. Porque não é que o homem era uma besta fera que andava pelo deserto e ele agora, civilizado, ele habita numa polis, né, numa cidade. Isso é o pensamento de salvação grego. Não é assim. Nós devemos pensar que essa civilização, na verdade, é a consequência da influência do cristianismo na terra. O fato de andarmos vestidos, verdade que uns mais vestidos do que outros, mas o fato de estarmos vestidos, não sermos como índio,
Isso prova que há uma influência cristã. E prova também um ponto que o ser indígena e andar nu pela mata não é uma coisa amoral, é uma coisa imoral. É por isso que o evangelho precisa chegar também àqueles povos. E usando até os indígenas como exemplo, lembrem que quando o evangelho chega aos indígenas, uma das primeiras coisas que ele muda é justamente a vestimenta. Eles passam a se vestir. E a gente fica até usando de ironia, né, que índio agora de TV por assinatura, andando de Hilux e muito bem vestido. E a gente usa isso como se fosse depreciativo, mas não é depreciativo. Nós deveríamos olhar para isso como sendo uma coisa boa, em certo sentido. Porque isso demonstra que eles estão sendo alcançados pelos princípios cristãos. O modo de se vestirem, modo de andarem, modo de pensar, modo de agir. Isso é influência cristã. É influência cristã. Então, se você observar de Abraão até Cristo, a expansão do evangelho no mundo é clara. E se você pegar de Cristo até 2021, a expansão do evangelho numericamente, politicamente, socialmente, para onde você olhar, há implicações. Isso não quer dizer que nós somos assim um povo cristão. Não é isso. Nós sabemos que o número dos verdadeiros eleitos que estão convivendo nesse país é muito pequeno. Aí você deve imaginar, concluir o seguinte: se o número é tão pequeno assim e tantos frutos já são vistos, imagine quando o número crescer. É esse o pensamento. Porque o pensamento mais comum contra o pós-milenismo. É alguém dizer, no Brasil nós temos 40, 50 milhões de evangélicos. Cadê a influência? Mas o número não é esse. Isso aí é evangélico do IBGE. Assim como por muito tempo o Brasil era contado por católicos do IBGE, agora é por evangélicos do IBGE. Não existem 40 ou 50 milhões de crentes no Brasil. Por favor, não existem. Não, isso está longe. Não tem um quarto da população que é cristã genuína. Eu não vou dizer o número porque ninguém sabe, só Deus. Mas que o número é menor, eu não tenho dúvida. Pois não, prefeito? Eram 12, né? Eram 12 no começo. 12 homens mudaram o mundo do primeiro século. Vamos colocar esse número que o prefeito trouxe aqui. 5 milhões provocam uma influência muito pequena no país. E você vê que é desproporcional com o número de hoje, porque
Ao longo da história da IPB, são 160 anos, nós temos a maior universidade privada da América Latina, a Universidade Mackenzie, foi ao longo desses 160 anos, vários hospitais, várias escolas, vários seminários, ou seja, tem uma estrutura, TV, rádio, tudo da IPB, que foi construída ao longo do tempo. Só que o impacto que a gente tem hoje com toda essa estrutura é muito menor do que quando tinha pouca. Então a questão não é número, né? A questão é a efetividade desse número sobre a cultura. O Ian? É, isso deve nos preocupar, nos alegrar por um lado, né, como o Ian está falando, que de fato nossa cidade, houve um despertamento nela a respeito de leitura, de literatura reformada, né, de busca por sermões. Mas, por outro lado, numa cidade onde tem um evento, como nós temos aqui, que está acontecendo virtualmente, mas geralmente é presencial, com cerca de 100 mil pessoas, esse evento ele deveria ter uma capilaridade nas igrejas muito maior, muito superior. E aí nos cabe perguntar por que a gente consegue juntar 100 mil pessoas durante uma semana e o resto do ano continuam esses homens que ouvem lá, essas pessoas que ouvem boas pregações lá, voltam para suas igrejas e se contentam com o que continua ouvindo durante o ano. Tem alguma coisa errada nisso aí, Ian. Tem uma entrevista que inclusive está traduzida no mundo aqui, de Rostov, como esse livro que a gente está estudando, e ele vai falando como foi que ali no início, se chama de depois da Idade Média, a igreja ela conseguiu ter uma grande influência política a ponto do Império Romano pedir para que os bispos eles passassem a ter uma ingerência sobre o Estado. Ele fala de duas coisas. Ele fala primeiro dos índios, vamos dizer assim, resvalando, tropeçando nos seus próprios pés, a falência daquele império que já tinha sido o maior império do mundo, né? Talvez até outro império cristão mais adiante, um católico tenha sido maior, né? Mas aquele império grandioso se esfacelando, se implodindo, a crise política, etc. E, por outro lado, ele diz que esse pedido de socorro, esse sucesso da igreja, que levou a esse pedido de socorro por parte do Império Romano, se dava pelo fato de que a igreja escutou o que Paulo escreveu aos Coríntios, mandando, ordenando que aqueles irmãos exercessem disciplina sobre aquele jovem que estava adulterando com a mulher do seu pai. E dali em diante, a igreja criou uma estrutura disciplinada, ou seja, não ficou só na questão da pregação. Né? Deus instituiu a pregação para ela dar início a todas as coisas, mas não é para ficar só nela. A igreja tem outras instituições. A igreja tem a instituição da disciplina, a igreja tem a instituição dos sacramentos, o ministério também diz respeito
Isso para falar só da questão de como a igreja ela trabalha, como é que é exercido o ministério da igreja. Tem os diáconos também, que fazem o trabalho da misericórdia. Então, tudo isso é um reflexo da obra de Cristo. E o que eu estou dizendo é o seguinte, que a igreja de Corinto escutou, as outras igrejas escutaram aquela colocaram em prática, e no quinto século, no final do quinto século, para o século, a igreja ela já era aquele farol para o mundo que estava proibido. E os ímpios, de fato, eram até a igreja e pediram à igreja, por favor, só todos ensinam a igreja. Daí o tempo começa a grande influência. Eu acho que geralmente eu falo que se aplica o contrário se aplicar a igreja. O que acontece, de fato, no Evangelho é pregado, mas inclusive no mundo todo, no livro, ele faz a crítica, ele é pregado de uma forma que você espera que não vai ser acabado na frente. Não tem efeito. Então você não pega o Evangelho, não pega aquilo que você ouviu, não vai tentar, por favor, que aqui seja visível. Parece que é doido. Tem 5 pessoas na nossa sociedade, mas cadê os números sociais? Cadê a pessoa que ainda pensando nisso? Um pastor, olha, a minha irmã sempre falando, está acontecendo aí. A gente vai ver se realmente tem impacto na minha igreja, né? Na minha igreja. E ele disse, a gente vai ver se realmente isso aí tem impacto, se a gente olhar para os indicadores sociais e ver melhor. Tem melhor, não tem, então, é uma coisa. Esse tipo de perspectiva a respeito da história, ele é muito maldosamente imposto sobre uma parte da história, até com a nomenclatura pejorativa, pelos historiadores antibíblicos. Por exemplo, quando a gente fala da Idade Média, como é que a Idade Média ficou conhecida? Idade das Trevas. A Idade Média é realmente a Idade das Trevas? Por que ela é chamada assim? Porque foi justamente no período em que a igreja teve mais sobressalência sobre o mundo todo. Onde a igreja teve mais influência sobre o mundo todo. É óbvio que também muito paganismo aconteceu, mas é inegável que o pensamento do mundo girava em torno do pensamento da igreja. Então, maldosamente, pejorativamente, a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas. E eu digo isso, inclusive, alguns teólogos usam a Idade Média como Idade das Trevas. Mas quanta coisa boa aconteceu na Idade Média, quanta teologia boa foi produzida ali, e nós acabamos fazendo eco com esse tipo de pensamento. Hoje também, irmãos, nós temos até hoje países que oficialmente são países cristãos. Para você que acha que isso é uma utopia, que é uma coisa de um sonhador, nós temos países hoje, até hoje, tem na sua lei, na legislação oficial, o cristianismo como religião oficial. Por exemplo, o Reino Unido, a Grã-Bretanha. Você tem ali a lei de Deus e uma igreja instituída, com todos os problemas que muitos aqui conhecem da igreja anglicana, mas é uma igreja cristã constituída. E a lei oficial ali se baseia na lei de Deus. Muita coisa se perdeu, é verdade, mas isso ainda continua de pé. Alguns estados nos Estados Unidos, que têm uma legislação completamente diferente da nossa, lá você é realmente federalista, o sistema. Então, cada ente federado tem sua lei própria. Existem estados onde você é proibido de declarar ateísmo, se você for querer exercer um cargo público. Você quer ser prefeito, você quer ser governador, vereador. Você não pode ser ateu, você não pode declarar, pelo menos, ser ateu, porque a lei impede. Isso é influência do cristianismo, irmãos. Boa influência, que numa época como a nossa ainda está de pé. Ainda está de pé. E para alimentar nossa esperança um pouco mais, o nosso país hoje,
ele passa por dificuldade na área de legislação, mas existe uma esperança. Boas leis aí estão para serem votadas. Lei a respeito do armamento, para que as pessoas possam se defender. É óbvio que isso é uma lei bíblica. Você pensar no endurecimento dos crimes de corrupção, do colarinho branco, pensar não passou ideologia de gênero até hoje no país, isso é uma bênção, irmãos. Tudo isso é bênção. Alguém tinha levantado a mão para falar? Caio. Pois não, Caio. Exato. É um dos pontos aqui que eu nem cheguei nem a ler o texto hoje aqui do autor, mas ele mostra isso. Depois da Idade Média vem o quê? A reforma. E a gente acha que a reforma foi provocada pela Idade Média só pelo viés negativo, por conta da imoralidade, da corrupção da igreja, da idolatria. Isso é um aspecto negativo que provocou a reforma, mas muito também pelo aspecto positivo. Porque Lutero não despertou para a reforma, né, de maneira isolada, no vácuo. Você tem Pedro Valdo antes, você tem Wycliffe e tantos outros que são chamados pré-reformadores que prepararam uma base para que viesse a reforma com Lutero e depois com Calvino. Que é um movimento que ajudou, inclusive, a reforma. A Renascença, quando as pessoas, os intelectuais começaram a voltar para os originais, né, para os textos clássicos, para as línguas clássicas, e esse foi uma ponte para Lutero. Né? Lutero começou a voltar para o texto original. Os reformadores de segunda geração fizeram exatamente o mesmo. Foi a busca pela aquilo que é tradição, a boa tradição. Eles voltaram para a Escritura, deixaram um pouco os livros de dogmática católica romana, pagãos, e passaram a voltar para a Escritura como base e fundamento da fé. Então, só com esse panorama de hoje, semana que vem a gente volta para ele, só com esse panorama você percebe que há sim influência na história mais longa, ou seja, dos últimos 2000 anos, na nossa sociedade, uma boa influência do cristianismo. Você percebe que há um crescimento, uma melhora nos conceitos políticos da população. Hoje nós temos uma estrutura política muito mais democrática, né, mesmo com todos os problemas, mas com um conceito de governo muito semelhante ao da igreja, na democracia, muito semelhante, não igual. Os números sociais melhoram, ainda estão longe da ideal, mas melhoram. E a igreja se expande. Então, quem pensa em olhar para a história e desmerecer o pós-milenismo, precisa rever a sua perspectiva. E se nós não temos maiores feitos da igreja, é justamente pelo que o presbítero estava apontando aqui. O evangelho que é pregado para o fim, para a desgraça. Então, se eu estou ouvindo uma pregação que diz que a minha única esperança é ir para o céu, Jesus vai voltar e vai resolver tudo de uma hora para outra, então eu não sou de maneira nenhuma motivado a mexer com as estruturas desse mundo, a plantar uma escola e a buscar a confessionalidade dessa escola, a começar a influenciar na política, na economia, na cultura. Mas se tudo vai se acabar, porque eu tenho que fazer? A única coisa que eu tenho que fazer é pregar o evangelho no domingo e seguir com minha vida ao lado da minha família, esperar que Jesus volte. Esse pensamento derrotista tem feito a igreja, né, puxar o freio de mão e andar a passos muito curtos. Nós precisamos retomar o nosso pensamento original, tanto biblicamente quanto historicamente, porque historicamente nós somos puritanos. E os puritanos, majoritariamente, eram pós-milenistas. Então, que Deus nos abençoe, nós possamos, toda semana, conhecer um pouco mais da escatologia.
Amém. Vamos orar ao Senhor? Obrigado, Santo Deus, pela bênção de mais um momento que tivemos aos pés da Tua palavra, lembrando de todos os Teus feitos, Senhor Deus, até aqui. Nós possamos olhar para a história e bendizer o nome do Senhor, porque Cristo reina e é vitorioso, Pai. E a Tua igreja continua vendo as portas do inferno sendo arrastada, Senhor Deus, enquanto o Teu povo saqueia as hostes do nosso inimigo. Em Cristo nosso Senhor, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém.